Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse mês de novembro, o mês da saúde do homem, eu estou falando só com o homem aqui, e só gente da prateleira de cima. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Cesário Ramalho, um amigo de longuíssima data. O Cesário foi 7 anos presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ele hoje é o presidente do Conselho da Abramilho, que é a poderosa associação dos produtores de milho do Brasil. Querido, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, para mim, obrigado a você por convidar a minha pessoa, convidar a Abramilho, né? E estar aqui com você. É um orgulho para a gente ter, e você já, de cara, a gente já pode falar como a agricultura brasileira é bem representada, né? O Carlão, como ele disse, há tantos e tantos anos a gente se conhece, então você veja, é uma informação séria, uma informação honesta, alegre, divertida, não é? Para vocês produtores, para nós produtores também. Então, ter uma pessoa como o Carlão do nosso lado, trabalhando profissionalmente, é isso. A imprensa, a comunicação é a coisa mais importante que a gente tem no mundo de hoje. E ter uma coisa séria, honesta, de credibilidade é muito bom. Eu acho que a sua imagem, Carlão, é exatamente essa. É parceiro, amigo de alguém que conhece e é honesto nas informações. Então, é tudo isso. É um orgulho para a agropecuária brasileira. Muito obrigado, eu que sou honrado de estar aqui com você. Maravilha, olha só que beleza. Lindas palavras, muito obrigado. Ô, Cesário, deixa eu falar, eu tenho dito, na verdade, o seguinte, que se eu tivesse que escolher, tivesse tido uma reunião com Deus, quando eu comecei a minha vida profissional, e falasse, olha, se ele falasse, você pode escolher as pessoas que você pode colocar no meu caminho, quanto você quiser, falasse, ó, eu tenho dito o seguinte, eu não tinha coragem de pedir tanto para ele, viu? O que ele tem me ajudado e colocado na minha frente é realmente a prateleira de cima do agronegócio. Ô, Cesário, mas deixa eu te falar, você é um cara super conhecido, eu já apresentei aqui, você tem uma extensa folha de contribuição para o agronegócio brasileiro, você é de uma família tradicional, de pecuaristas. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema, porque você recentemente escreveu um artigo de extrema lucidez, falando um pouco dos nossos problemas aqui do agronegócio, problemas de comunicação, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, para nós, quem é o Cesário Ramalho, a segunda geração de pecuarista, parece que hoje vocês nem são mais pecuaristas assim, puro, vocês viraram agricultor, como é que é essa história? Bom, Carlão, a gente é muito simples, né? O meu avô é um mineirão antigo ali, o avô nasceu ali no Córrego da Onça, ali perto de Uberaba, minha avó é do Prata, eles se casaram, meu avô conduzia gado, trazia gado ali de Goiás para Barretos. Barretos, naquele tempo, era o grande centro, era talvez o único, não, porque o Rio Grande do Sul também tinha aqueles charcos todos, saíam do Rio Grande do Sul. E aí começou a história do meu avô. O avô comprou uma fazenda grande ali no município de Canápolis, aí, Minas, perto de Ituiutaba. É uma fazenda que nós temos até hoje, né? E fomos sucedendo o meu avô, evoluindo, né? Aquele tempo que meu pai pegou, eu peguei, que a gente tinha um alqueirão, um alqueire de quase 5 hectares, o alqueire mineiro, para ter uma vaca, que nem sempre ela criava todo ano. Quer dizer, a produtividade era menos em relação ao que a gente tem hoje, né? Hoje lá é uma fazenda que a gente produz 100 toneladas de cana por hectare, ou se puser gado, põe 2, 3, 4, eventualmente até 4 cabeças por hectare. E é isso, e a gente fascinou-se, né? Eu acho que o meu avô era um sujeito muito envolvente, né? Meu pai foi advogado, né? Advogou e formou aqui em São Paulo, São Francisco, mas com 15 anos de advocacia ele abandonou, foi para lá, se tornou um grande fazendeiro, sabe? Um grande, que eu digo no sentido técnico, de assimilar e de evoluir, de crescer e ganhar sustentabilidade. Eu lembro que eles já falavam disso naquele tempo.
Então, acho que a gente foi por aí. Depois, meu avô mudou para São Paulo, em 1930, foi para Presidente Prudente, Prudente fomos para o Mato Grosso do Sul, e hoje em dia tem gente aí da família espalhada por aí. Então, acho que e tenho muito orgulho dessa história, né? Algumas gerações, né? Algumas gerações. Meu avô era fazendeiro, filho de fazendeiro e tudo, e isso é aquilo, né, Carlão, que você fala toda hora e tudo. A gente veio construindo. Por isso que o agro tem tanta sustentabilidade, né? Porque ele não cresceu sem querer, ele cresceu programadamente no ritmo que era permitido, que era adequado para aquilo. E eu vejo você falando aí, contando a sua história como pecuarista, e eu me vejo sempre diante, eu aqui no Fala Carlão faço isso praticamente todo dia, sempre diante de grandes empresários, de grandes pecuaristas, de gente da prateleira de cima, gente que faz tudo certo. Como, aliás, eu acho que é 99% dos fazendeiros, dos pecuaristas, dos agricultores brasileiros, fazem tudo certo. No entanto, né? E aí, entrando um pouquinho no tema do seu artigo, no entanto, talvez esse 0,5%, 1%, sei lá eu quanto que faz errado, torna a nossa imagem, acaba sujando e manchando a nossa imagem. E, quanto a isso, você fala muito bem no seu artigo, nós somos de providências. E eu queria saber que providências são essas, então eu queria saber do seu sentimento em relação a esse tema. Olha, Carlão, eu acho, se não me engano, o Obama está dando uma entrevista aí essa semana, aí já gravaram, e tem alguns pedacinhos. Então, o Obama, ele lá nas várias declarações dele, ele fala que o Brasil era uma potência agroambiental e que deixou de ser uma potência agroambiental. Tá certo? Ele hoje não é uma potência, ele é um monte de críticas, né? E eu acho que basicamente, para começar, eu acho que nós não temos uma orientação, eu não tenho um projeto. Essa semana, questão de uma semana ou duas, o nosso vice-presidente, o general Mourão, levou na Amazônia uma dúzia de embaixadores, representantes de vários países, aí, não os maiores, mais ricos, mas vários países aí que são, de certa forma, influenciadores em algumas regiões globais. E levou e fez um passeio lá e mostrou a Amazônia, acho que foi na tribo, passou por aqui, por ali e tal. Então, isso é uma ação. Eu vejo muito poucas ações. Eu não vejo um programa. Eu preciso ter um projeto. O Brasil precisa ter um projeto. A Amazônia, de repente, olha, na margem esquerda do Amazônia, do Amazonas, por exemplo, é uma hipótese isso, né? Será intocável, né? Intocável. Então, ali, a Polícia Federal, o IBAMA, o Exército, vai policiar aquilo e não vai deixar nada. E o nosso governo, o nosso embaixador do governo da iniciativa privada, que nós estamos caminhando, aliás, num projeto sensacional da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. O João Martins fez uma reunião com algumas entidades semana passada, depois falou no conselho dele, vai fazer um mega projeto de comunicação do agro brasileiro e vai, evidentemente, defender a Amazônia e tal. Com isso, nós temos que cobrar do governo alguma coisa positiva. Eu não quero defender, eu quero ser protagonista. O Brasil, Carlão, como o segundo maior fornecedor de alimentos do mundo, ele é um país protagonista. E eu não vejo isso. Eu vejo o governo permanentemente se defendendo. Agora, o empresariado também está agredindo, está falando. Eu tive com o ministro Turra numa live essa semana, e o ministro é o exemplo disso. Ele venceu a carne fraca dentro da Lava Jato, aquela condenação, fechamento de fábricas, e uma dificuldade muito grande. O Turra é um grande porta-voz da eficiência brasileira como produção. Agora, eu sou fazendeiro, tá certo? Agora, puxa vida, eu produzo você custa caro, porque tecnologia é você adaptar as suas produções, você precisa de investimento.
tecnologia, você encarece o produto às vezes, mas nós temos que fazer isso. Nós fazemos isso, somos assessorados, temos um monte de gente que está fazendo consultoria para nós. E chega na hora, de repente, você é criticado, tá certo? Você é amassado, e isso começa a ter algumas sanções, pequenas ainda, mas com uma expectativa que não é positiva. Ô Cesário, deixa eu te falar, quando a gente fala de sanções e somos muito criticados, o Brasil é muito criticado, especialmente na Europa, né? E eu estava conversando, essa semana fiz uma conversa aqui com o Fernando Sampaio, e ele estava me falando, ele escreveu um artigo bastante interessante também sobre esse tema. Eu acho que assim, os nossos compradores mudaram de lugar. E a gente tem pouca interlocução, fica dando muita conversa. Eu acho que assim, o Brasil dá muita trela para a Europa e pouca trela para quem deveria, efetivamente, a gente deveria estar dando trela, que são os chineses, que são os asiáticos, de maneira geral, que são os nossos clientes. E esse negócio da Europa embute um outro problema. E a Europa só quer aumentar nosso sarrafo, só quer aumentar. Isso, de certa forma, cria também um problema que, às vezes, eu não consigo atender. Não é todo produtor rural que consegue se encaixar no padrão europeu, vamos dizer assim. Isso cria, segundo o Fernando, a possibilidade de a gente estar criando alguns alfaviles dentro da favela, não incluindo alguns produtores. E junto com esse tema também, eu queria perguntar para você sobre o que o governo brasileiro pode efetivamente fazer, que ainda não fez, né, e que ajudaria a melhorar essa situação de imagem do produtor brasileiro. Bom, cara, eu acho que primeiro, a gente já falou, nós precisamos juntar e fazer um projeto. Aí nós já caímos no privado. Eu acho que nós cansamos do governo e estamos caindo no privado. Nada melhor que a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, o João Martins que preside, que tem 27 filiais no Brasil, e você, a grande 90% dessas filiais são dirigidas por produtores, por fazendeiros, passa pelo Gideão em Porto Alegre, passa pelo Açoeiro no Acre, passa pelo Mato Grosso do Sul e por aí adiante. Então, eu acho que nós tivemos um grande passo para fazer essas defesas, com a CNA assumindo a responsabilidade de fazer isso. Eu, pela Bramílio, com o Paulinelli e tudo, já endossamos 100% total apoio à CNA nessa questão. E a CNA vai bancar isso daí. Ela vai bancar, ela vai trabalhar em todos os cantos. Então, isso eu acho uma coisa, porque o governo não tem um projeto. O governo teve um projeto de destruição. Ele demitiu o INPE, ele atrapalhou o IBAMA, ontem ainda falou o negócio de madeira, que é IBAMA, quer dizer, ao invés de fortalecer aquele que é o cara que proíbe, que você derrubou uma árvore, você tem que ser preso. Tá certo? Se você rouba, é preso. Se você para o carro num lugar que é proibido, você recebe uma multa. E nós estamos vendo muita coisa rolando sem uma ação efetiva realmente do governo. Mas deixa eu te falar o seguinte, eu não tenho nenhuma procuração para defender o governo, nem para defender o Ricardo Salles. Aliás, o Ricardo, já convidei ele para vir aqui, só estou aguardando ele ter tempo para vir aqui. Mas eu queria saber o seguinte, o Brasil não tem o tal do Código Florestal, e eu me lembro, alguns anos atrás, eu já não conseguia eu já não gostava nem de falar de Código Florestal, porque assim, teve uma discussão gigantesca sobre isso. O Código Florestal não é lei? Então é o seguinte, se a gente tem uma lei, por que essa lei não é cumprida? O que está fora? O que está acontecendo? Por que o Código Florestal não é efetivamente respeitado? Olha, Carlão, nós temos um questionamento sobre o Código no Supremo Tribunal Federal. Certo? O movimento ambientalista entrou com essa ação lá e ela está para ser julgada pelo ministro Fux. Eu não tenho o detalhe exato disso, mas
o código ele pode ser aplicado como ele já está sendo aplicado. Você já viu, você deve ter falado bastante sobre o CAR. O CAR é um apêndice do Código Florestal. Então, tem várias ferramentas que estão dentro do código. Nós temos áreas que são permitidas. A Amazônia, hoje, você compra 1.000 alqueires, você derruba 20 alqueires, tá certo? Então, são áreas que têm permitido. Isso é uma das coisas, né? Mas retornando, eu acho que isso o código é fundamental. Eu critico também o governo, porque eu não sou governo, eu sou produtor, eu sou empresário, eu me adapto ao governo que aí chega. Eu não tenho isso. Eu fui presidente da Rural com Lula e com Dilma, eu me adaptei, eu me ajustei, e a agricultura cresceu nesse período. Não é? A produção de milho, por exemplo, Carlão, ela, em 10 anos, nós dobramos de 50 milhões de toneladas para 102 milhões de toneladas e vamos passar essa safra 2021 para 110, 112 milhões e devemos chegar em 2025 para atender a grande demanda do milho, principalmente pela China, nós vamos chegar a 150 milhões de toneladas. Né? Então, eu sou crítico, infelizmente, eu sou crítico. Tá certo? Eu acho que tinha que ter uma ação maior, mas eu acho que nós conseguimos uma reunião muito importante. Ter o Conselho das Agros, Conselho das Entidades na CNA, que se reúne periodicamente, e que o João Martins ia passar isso. Eu sei que já passou lá também e que foi aprovado. Então, é uma grande ação. Grande ação. E eu quis falar para o João Martins que eu defendo, Carlão, que a gente tenha um grande, como se fosse um embaixador do país, um embaixador do meio ambiente. Quem é? O Carlão. Ele é o cara que responde por tudo do meio ambiente do meu país. Do meu país. Porque nós temos um país, eu não tenho Goiás ou Minas Gerais, eu tenho um país que tem que ter sincronia. Não adianta, então, o que nós estamos vendo é que nós produzimos do Centro-Oeste para baixo, tá certo? Temos áreas muito bem consolidadas no Acre, na Rondônia ou no sul do Amazonas. O Matopiba é um extraordinário lugar. E, aliás, no Código Florestal, você vê, nós conseguimos arrumar no semiárido, no Matopiba, nós deixamos uma válvula para derrubar. O Matopiba, após a aprovação do código, ele tinha um espaço de tempo que eu não lembro mais, mas você ia continuar para consolidar aquelas propriedades e elas se tornarem produtivas porque tinham feito investimentos em grandes áreas. Então, isso é uma coisa que, casualmente, tem um governo aí hoje. Ele paga o pato muitas vezes. Ô, Cesário, deixa eu falar. Nós infelizmente, o nosso tempo aqui já está se esgotando. A entrevista está ótima. Você é um craque. Eu queria, para fechar, o seguinte: a gente tem uma questão que é a tal da questão fundiária, né? Que a gente fala, a tal da regularização fundiária. E eu tenho a impressão que esses desmatamentos ilegais, fogo ilegal, essas coisas todas, a impressão que dá é que isso acontece justamente nas terras que não tem terra, não tem dono, não é de ninguém. Como é que esse assunto pode efetivamente andar? E se o governo, e aí a gente tem lá dentro do governo a Tereza Cristina, o Ricardo Salles, a Tereza Cristina, por exemplo, é uma unanimidade entre todos nós aqui. Como é que ela pode, vamos dizer, acelerar esse processo aí? Isso depende só do governo, depende do Congresso? Me fala um pouquinho sobre isso. Carlão, nós vivemos numa democracia. O Congresso vem tendo uma atuação muito forte. E, evidentemente, não aprova tudo, mas aprova aquilo que o governo trabalha para aprovar. O governo tem que estar dentro do Congresso. Ele tem que ter uma frente. Eu não conheço governo que vá para frente. Nem o Obama teve dificuldade, porque o republicano era Senado, mas ele conseguiu fazer o Obamacare, por exemplo. Então, nós temos que ter uma influência dentro do Congresso. E o governo atrasou com isso. Muito, muito.
Isso dificultou todas as coisas. E agora ele está no Centrão, que tem questionamento, mas, enfim, está lá. Isso não me interessa muito, porque você fala certo. Essa questão, no meu período da Rural, já fazem quase 10 anos, eu tinha informações do Instituto de Pesquisa da Amazônia que nós tínhamos 60 milhões de hectares naquele tempo sem titulação. Não pode ter isso. Nós tínhamos que ter tido um programa já anterior para regularizar isso daí. Isso está no Congresso, depende do Congresso, mas o Congresso ele precisa ser negociado com ele. Então, há uma falha de negociação aí. E todo mundo fala, eu falo no meu artigo, e todo mundo fala da regularização fundiária. Agora, a favela não tem regularização. O Brasil, infelizmente, muito infelizmente, porque os problemas sociais que nós temos, você também tem isso nas cidades. Mas na questão do agro, nós temos que acertar que isso, de repente, vai dar prejuízo para nós. E falando aqui rapidamente, a Europa, Carlão, eu presidi a Mais Alta. Nas duas entidades americanas, a National Corn Grow, Associação dos Produtores de Milho, e a US Grains Council, que é a entidade dos exportadores de grãos americanos, junto com a Maizar Argentina e a Brabinha. Eu fiz quase 10 viagens para a Europa. Eu tive umas 4 reuniões na OMC. Eu tive 2 ou 3 e fiz uma reunião com mais de 50 pessoas na União Europeia, em Bruxelas, levando para lá o Partido Verde, que é a dificuldade que nós temos na Europa. Tá certo? Mas nós temos que trabalhar. E nós fizemos essa associação. O americano tem o mesmo problema que nós, e o argentino, que é o segundo maior exportador de milho, terceiro de produção, também tem o problema, que esse problema não é brasileiro, esses problemas são globais, esses problemas, para os produtores. Então, a Europa tem uma importância abissal, porque os novos mercados onde nós estamos andando, na Ásia, no Sudeste Asiático, Vietnã, Coreia, e eles se reportam, eles se reproduzem as técnicas e os ensinamentos da União Europeia. Entendi. Então, a Ucrânia, que eu tive uma reunião em Bruxelas com eles estão redesenhando o agro, eles estão copiando a legislação europeia na questão de sanidade. Então, é fundamental. E outra coisa, nós temos que nos preocupar, porque o Biden não é Trump, que rompeu com todo mundo. Esses organismos multilaterais, a OMC é fundamental, Carlão. Nós liberamos açúcar, porque nós fizemos um contencioso. O ex-presidente da Rural, Pedro Camargo, abriu esse contencioso e nós hoje somos grandes exportadores, assim como o algodão nos Estados Unidos era subsidiado. Então, isso é tudo muito importante. Nós estamos indo para uma era nova, que é essa era do Biden. Ele vai se associar, não é se associar, mas ele vai se aproximar dos europeus e vai ter uma relação mais amena com a China. É o que dizem os comentaristas aí nessa coisa. Então, o Brasil tem uma oportunidade muito grande, mas ele vai ter que apresentar um projeto. Senão, a gente pode ter algum probleminha para frente. Hoje temos um problema um pouco financeiro, os fundos, muita chantagem dos fundos, mas a gente tem que respeitar, não precisamos vender, porque eu estou aumentando a produção. É isso aí. Um pouquinho. Querido, deixa eu te falar, infelizmente, nosso tempo realmente acabou. Eu acho que assim, essa conversa com o Cesário, nós vamos ter que ter uma segunda parte, quem sabe até uma terceira parte, porque o Cesário é top de linha, entende tudo do agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, viu, Cesário? E dizer para você que esse fórum de discussão aqui está aberto para você, para a Abramilho, para a CNA, para o Ricardo Salles, para o Mourão, para todo mundo. Aqui o nosso negócio é debater para a gente achar solução. Super obrigado pela sua presença, viu, Cesário? Eu te agradeço e eu sou simplesmente um fazendeiro muito orgulhoso da minha profissão. É isso aí, gente. Vamos em frente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com o querido Cesário Ramalho e você já sabe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve aí, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações,
deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você tiver na audiência internacional, nacional do Canal do Boi, a gente agradece imensamente e eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo. Fui!